Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Na manchete do semanário escrevemos: Governo cria regras para baixar prestação da casa. Um artigo do coordenador de Economia, João Silvestre, e do diretor João Vieira Pereira. O Governo esperou pelo resultado da reunião do Banco Central Europeu, que decidiu voltar a subir as taxas de juros. Estão nos 4,5 pontos percentuais e foi a maior subida de sempre. Por isso, criou um mecanismo para permitir reduzir e estabilizar as prestações do crédito à habitação. Está acessível a todos os contratos e tem uma duração de 2 anos. Os detalhes ficarão fechados nos dias que se seguem para serem aprovados na próxima semana em Conselho de Ministros. Vamos ouvir Mariana Vieira da Silva, a Ministra da Presidência, esta quinta-feira, ainda antes de saber a decisão de subida de juros do BCE. Quanto ao mais, o Primeiro-Ministro anunciou ontem mesmo que de hoje a uma semana, no próximo Conselho de Ministros, aprovaremos os diplomas que pretendem responder, agora de forma atualizada e também com novas respostas, às necessidades que as famílias portuguesas sentem no âmbito do crédito à habitação. No apoio à renda atingimos já mais de 185 mil famílias e a nossa expectativa é que a resposta que aprovaremos na próxima semana possa também constituir uma resposta a este novo contexto e uma melhoria do diploma que tínhamos aprovado antes do verão. O convidado de hoje é um dos autores do artigo, João Silvestre. Olá, João, obrigada por te juntares a nós aqui no estúdio. Olá, Teresa. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. O Expresso apurou junto de fontes governamentais que a medida faz com que a prestação se fixe num só valor e depois esse valor será devolvido também em prestações. O que é que isto implica para os bancos? Bem, para os bancos, ou seja, antes de mais, esta é uma medida que vai ser apresentada no detalhe final, portanto a medida concreta vai ser aprovada no Conselho de Ministros da próxima semana. Portanto, nessa altura ficaremos a conhecer exatamente aquilo que são os detalhes. Aquilo que nós avançamos é que esse é o objetivo e quais são as linhas principais de como é que a medida vai funcionar. A ideia no fundo, é alisar aquilo que é a prestação da casa durante 2 anos. Sendo que os 2 anos é um prazo em que está a ser trabalhado, pode eventualmente até ser diferente. Não? É quando se espera que as taxas Euribor já fiquem estáveis. Sim, pelo menos mais baixas do que estão agora. Qual é que é a ideia? A ideia é, pelo menos aquilo que é o cenário de partida em que o Governo está a trabalhar, embora não seja fechado, portanto não ser exatamente assim, era isso que nós escrevíamos, por exemplo, o Governo, em vez de, a medida permitir que quem quiser, junto do seu próprio banco, qualquer pessoa que tenha um crédito, peça para recorrer a este mecanismo. O mecanismo que faz é, em vez da pessoa pagar a taxa Euribor completa mais o spread, paga sempre o spread, que é aquela parte que é a margem do banco, pagar, por exemplo, só 75% da Euribor. Isso significa, por exemplo, o quê? Que a Euribor, que está a 4% mais spread, passaria a contar só 3% mais spread. Daria cerca de 1 ponto a menos na taxa. Isto significa, para um crédito a 100 mil euros a 30 anos, qualquer coisa como 60 euros. Portanto, um crédito de 300 mil euros seriam 180 euros, mais ou menos, números redondos. Qual é a ideia aqui? É que durante este período de 2 anos, os clientes dos bancos pagariam esta prestação com este desconto de tais 60 euros por cada 100 mil, portanto, que esta taxa reduzida num quarto do seu valor, e depois, a partir do momento, deste final destes 2 anos, como tu dizias, quando em princípio é aquilo que se espera nos mercados, a taxa de juros já estiver descido, então repercutir essa parte que ficou por pagar de forma gradual nas prestações seguintes. Não tudo de uma vez, mas gradualmente. Imaginemos, por hipótese, esse detalhe não se conhece, por hipótese que durante 2 anos as pessoas pagam menos 1/4 de juros do que deviam pagar e depois nos 10 anos seguintes, por exemplo, repercutem esse quarto de taxa durante 10 anos. O efeito será, obviamente, vai ter que ser pago, mas é uma diferença pequenina e que, se as taxas estiverem a descer como se espera, é possível que as taxas, ou que a prestação que é paga, continue a descer mesmo com esta compensação futura. A ideia, no fundo, a essência de base é permitir às pessoas, se quiserem, terem agora uma prestação mais baixa, agora que as taxas estão no pico, é isso que se espera, mas que possam alisar a sua prestação de maneira que não tenham grandes sobressaltos, nem agora grandes subidas, nem depois grandes descidas. Portanto, é uma coisa mais estável no tempo. E pode ser pedido por qualquer tipo de crédito à habitação? Sim, a ideia que há
é pelo menos para todos os créditos de habitação própria permanente, mas é eventualmente possível que venha a ser para todos os tipos de crédito de habitação. Por isto, na verdade, e tu perguntavas-me ao início e não respondi à pergunta, o que é que implica, para os bancos? Nada. Ou seja, a diferença é, os bancos, em vez de, imaginemos por hipótese, as pessoas deviam pagar 1.000 euros agora de prestação durante estes 2 anos, em vez de pagarem 1.000 euros, pagariam por hipótese 850 durante estes 2 anos. Os bancos recebem menos agora, mas depois à frente vão compensar os 150 euros por mês que deixaram de receber agora. Ou seja, na prática o que acontece é que no conjunto do contrato, isto depois é capitalizado em taxa de juros, portanto para ter efeitos financeiros é indiferente, no conjunto do contrato aquilo que as pessoas pagam exatamente o mesmo que pagariam. Aí é uma diferença em termos de tempo, de timing, ou seja, paga-se menos agora e um bocadinho mais à frente, de maneira que aquilo que é a subida agora, que é muito expressiva, e o BCE voltou a subir os juros novamente, embora isso já fosse mais ou menos expectável e tenha incorporado no mercado, aquilo que é subida agora não seja tão expressivo e depois também possa haver um efeito mais dilatado no tempo daquilo que é o impacto da subida. E como é que esta medida foi recebida pelo Banco de Portugal e também pelo Banco Central Europeu? Bem, isso é a parte mais política, se podemos chamar-lhe assim, da questão, que é a medida, como eu dizia, é indiferente para os bancos, ou seja, os bancos recebem o mesmo, embora em momentos diferentes do tempo. Para as pessoas que basta quererem, podem pedir, é uma vantagem, embora paguem o mesmo, têm vantagem de diluir aquilo que são pressões altas de despesa. Qual é a questão aqui? É aí que entrou o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, que é o interlocutor normal do governo nessas coisas. Há 2 questões aqui. A primeira questão é que um cliente que tenha uma revisão do crédito, em algumas circunstâncias, pode ficar sinalizado como um cliente que tem dificuldades em pagar. Isso para efeitos de supervisão que os bancos centrais fazem em relação aos bancos comerciais, poderia significar que esse cliente ficava marcado como um cliente de risco, e isso tem implicações não só para o cliente, para eventuais contratos futuros que queira fazer com o banco, mas também para o próprio banco, que no limite, se o cliente é considerado de risco, então tem que ter provisões ou capital adequado a esse risco. Para o banco tem diferenças. E o desenho da medida está a ser feito de maneira precisamente que seja possível utilizar isto, e daí a transversalidade da medida, ou seja, todos poderem aceder, para não haver marcação de ninguém. Isso é uma das questões. A outra questão, e essa tem mais a ver até com o Banco Central Europeu, é a questão da política monetária, que é quando o governo português aplica uma medida que permite aos clientes dos bancos eliminar uma parte da subida da taxa de juros, na prática o que está a fazer é eliminar uma parte daquilo que é a transmissão da política monetária do BCE. Sendo que o objetivo da política monetária do BCE, concordo ou não com ela, e há muitas discussões sobre isso, mas o objetivo é precisamente as pessoas pagarem mais pelos créditos, os que já têm ou os que vão contrair, com isso terem menos dinheiro para gastar, com isso terem menos consumo, etc., e travar a inflação. Portanto, se no limite todo o efeito da subida fosse eliminado por algum mecanismo, em Portugal e nos outros países, aconteceria que a política do BCE passava a ser inútil. Não é? E nesse sentido há aí uma negociação sobre isso, embora o desenho da medida nesta lógica de haver a mesma taxa variável, portanto, haver a mesma repercussão daquilo que são as oscilações do mercado, mas haver uma parte dessa taxa variável que não é paga, por exemplo, os tais 25% que são eliminados, permite desenhar a medida, e essa discussão está a ser feita entre o BCE, entre o Banco de Portugal e o governo português, permite desenhar a medida de uma maneira tal que, no limite, não seja interpretada como algo que mina por completo. Muitas justificações também foi que Portugal é um dos países que tem mais créditos à habitação indexados a essa taxa variável, daí poder ser um contexto para que aqui esta medida esteja a ser aplicada. Mas Exatamente isso. Deixa-me só dizer um ponto sobre isso, que esse ponto é importante. Ou seja, um dos argumentos do governo português é precisamente esse. Não é o único, mas é um deles, que é Portugal, pela natureza dos seus créditos, tem muita taxa variável, e portanto é um país onde para as famílias, para as empresas é uma questão diferente, mas para as famílias sofre muito rapidamente as oscilações daquilo que é o mercado, as alterações de política monetária. Portanto, nesse sentido, haver algum instrumento que possa atenuar este efeito, ainda que não totalmente, não põe em causa aquilo que é a transmissão da política monetária para Portugal comparativamente a outros países. Exato. Isto também não é a primeira vez que o Banco Central Europeu fala de medidas que os governos estão a tomar contra aquilo que está a ser feito, como várias medidas de apoio, seja em termos dos bens alimentares, da energia, que foram tomadas ao longo deste tempo das subidas das taxas de juros. João, permite-me voltar um pouco atrás. O Expresso também falou com alguns dos banqueiros de Portugal. Os banqueiros concordam que esta medida abranja todos os créditos ou defendem que poderia ser um pouco mais restrito para não ser aberto a todos? Os banqueiros, quer dizer, os banqueiros não conhecem ainda a versão final do diploma, porque ele na verdade não está totalmente fechado. Mas daquilo que se sabe, que são as linhas gerais, e houve contactos obviamente entre o governo e as finanças e os banqueiros,
Em geral não há objeções muito fortes em relação à medida em si, embora, como tu dizes, há quem prefira, por exemplo, haver um mecanismo mais restrito, ou seja, aplicar só quem é preciso, até porque esta medida tem alguns custos operacionais. Para os próprios bancos. É possível, implica recalcular sempre aquilo que é o valor desta diferença. Ou seja, é um parâmetro adicional em termos de cálculo. Embora, hoje em dia, obviamente, com sistemas informáticos sofisticados, é relativamente simples, é programar e pouco mais do que isso. Claro. Agora, implica sempre que haja esse recálculo, e além disso, implica outra coisa, que é, sempre que um cliente queira fazer isto, tem que se dirigir ao banco, pode sempre fazê-lo se quiser, e o banco tem que fornecer essa opção, mas implica uma relação com o cliente, portanto, só por este motivo haverá muitos mais clientes que, a partir daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas, ou um mês, quando entrar em vigor a medida, seja lá quando for, correrá ao seu banco para fazer isso. E, portanto, isso cria também algum tipo de questão logística do próprio banco. Mas, de certa forma... Eu diria, do ponto de vista mais filosófico ou conceptual, eu diria que não há assim uma grande objeção dos bancos em relação a isso. Até porque, na prática, embora ganhem menos agora, porque obviamente vão ganhar menos, né? A prestação é mais baixa, e o juro, que é a parte que diz mais respeito, é mais baixa, vão acabar por começar mais à frente. E, portanto, até eu acho que do ponto de vista mais político, se podemos chamar assim, o facto de isto vai no limite, se todos os portugueses que têm créditos, são muitos, mais quase 2 milhões, 1 milhão e muitos, têm créditos, contratos, portanto há mais portugueses, há mais famílias, são mais pessoas que têm créditos, todos usarem este mecanismo, significa que os juros pagos pelas famílias à banca vão reduzir-se 1/4, por exemplo. O que significa na prática o quê? Que todos os trimestres até acabar este sistema, os lucros dos bancos serão menores do que seriam, e nesse sentido, do ponto de vista político, aquela crítica que se diz que estão a ganhar muito, pode até ser uma vantagem. De certa forma, também estavas há pouco a dizer que vamos ter muitos clientes certamente a ir aos bancos, mas as renegociações de crédito poderão diminuir, ou consideras que vão continuar mesmo com esta medida em vigor? Isso é difícil dizer. Agora, são 2 coisas diferentes. Certo. As renegociações existem. Há renegociações simples, que é, por exemplo, de uma revisão de spread. A pessoa acha que paga um spread muito alto face ao mercado e diz que tem uma alternativa melhor e vai mudar. Essas continuam a existir. Até porque o spread é pago independentemente se usa o mecanismo ou não, porque isto é um mecanismo só incide sobre a taxa indexante, sobre a Euriba. Agora, talvez para algumas pessoas, se as pessoas puderem ter aqui alguma almofada que lhe permita não pagar tanto como pagaria, estamos a falar, por exemplo, contas assim por alto, uma prestação de uma casa a 30 anos, ou seja, o efeito da descida do juro é tanto maior quanto mais longo é o prazo do empréstimo. Trata-se de 30 anos, é um prazo suficientemente longo. Este efeito pode dar uma redução na prestação à volta de 10%. Não é muito, porque a subida já foi, se calhar, de 50% em relação ao que era há um ano, mas apesar de tudo é um terço da subida. Isto depois pode ser modelado e, portanto, eventualmente, imaginemos que o governo, em vez de pôr 75, põe 70 ou 65, isso vai permitir ter uma redução um bocadinho maior naquilo que é a prestação. Portanto, algumas pessoas, eu diria que este mecanismo, que tem a vantagem ainda por cima de ser fácil e não marcar os clientes para eventuais contratos futuros, até para novas relações com o banco, novos créditos que queiram fazer, tem essa vantagem. Portanto, eu acho que algumas pessoas optarão por esta alternativa sem ir para as outras. Agora, há casos extremos em que isto só não vai resolver, é preciso mexer em prazos, por exemplo, pessoas que têm créditos a 10 anos, conseguem estendê-los para 15 ou para 20 e com isso reduzir a prestação. Mas algumas medidas podem ser feitas com isso. Ou seja, eu diria que isto necessariamente reduzirá uma parte, mas há sempre aquelas pessoas que vão ter que negociar, e há casos, apesar de não muitos para já, há casos bastante extremos, não é? João, vamos então esperar pela aplicação destas medidas e depois certamente vamos analisar aqui no Economia Dia a Dia e nas restantes plataformas do Expresso. Muito obrigada por ter estado aqui. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Liberdade para Pensar sobre o ano 2006, o regresso de Cavaco e Soares, os cartoons de Maomé e a liberdade de imprensa no ano em que o Expresso mudou de caras. Uma conversa moderada pela jornalista Cristina Figueiredo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Obrigada, João, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.